Bom dia, Pai Senhor, a todos, irmãos. Um dia abençoado para todos nós. Dia 23 de maio de 2025. O Senhor já preparou todas as coisas. Amém? Glória a Deus por isso. Vou estar lendo os Salmos 91. Estão ouvindo bem? Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, eu protegerei, porque conhece meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Eu livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar nessa manhã, missionária Thelma. Está com a oportunidade de adorar o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Missionária Thelma, está por aí? Amém. Se não puder, eu chamo outra irmã aí, amém? Amém. Paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Deixa eu soltar aqui o playback. Damos graças ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus. Envolto em tua presença, quero me sentar aqui aos teus pés, envolto neste santo lugar. Não quero mais sair. Não vim por tuas bênçãos. Tu não deves nada para mim, mais do que tu podes me prover. Jesus, eu quero te perdoar. Quando fiz tudo no automático, perdoa. Quando pra ti me fiz cansado, quero voltar no começo, abrir meu coração a ti. Perdoa quando vim com exigência, perdoa quando esqueci que tu me abates, quero voltar lá no começo, abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, quero me assentar aqui aos teus pés,
envolto neste santo lugar. Não quero mais sair. Não vim por tuas bênçãos. Tu não deves nada para mim, mas o que tu podes me prover. Jesus, eu quero a ti. Aleluia. Aleluia. Quero mais de ti. Nada mais. Nada mais. Nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti. Nada mais. Nada mais de ti. Jesus, eu quero a ti. Nada mais. Nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti. Jesus, eu quero a ti. Nada mais. Nada mais aqui. Jesus, eu quero a ti. Jesus, eu quero a ti. Jesus, eu quero a ti. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, missionária Thelma. Nós escolhemos a melhor parte, né? Que é estar nesta manhã com o Senhor Jesus. Pastora Maria Josenilde, podia estar orando pela missionária, pela pastora Genesi, por todos nós, nesse devocional, nesta manhã. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou aqui no hospital, mas glória a Deus. Oremos. Graças te damos, Senhor, por um novo amanhecer que o Senhor nos permitiu, nos acordou pelo ar que respiramos, Pai amado, Pai querido. Eu te apresento a vida da tua filha, Senhor, a pastora Genesi, a qual irá trazer a mensagem aos nossos corações. Cremos, Senhor, que o Senhor já falou com ela grandemente e ela só irá transmitir aquilo que o Senhor lhe ordenar, Pai amado, Pai querido. Que ela diminua e o Senhor cresça cada dia mais na vida dela, na casa dela, no meio da família dela, Senhor. Sê com ela enquanto ela estiver aqui trazendo a tua mensagem e continua conosco também, Senhor, nos livrando, nos guardando de todo mal, em nome de Jesus. E cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Peço perdão que não cumprimentei no início. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastora. Pastora Genesi, deixa Deus te usar em nome de Jesus aí. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos que estão nesta manhã ligados aí, né? E primeiramente em Jesus, né? Quando nós acordamos, nós já estamos com a nossa mente. O primeiro pensamento que nos vem é: obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de servir. Glória a Deus por isso. Nós vivemos num mundo que está totalmente... Nós caminhamos na contramão deste mundo. Mas mesmo na contramão deste mundo, nós podemos sentir a poderosa mão de Deus sobre nós. E o texto que Deus me deu, ontem ainda estava meditando e me veio o Salmo capítulo, aliás, não é o Salmo, é Isaías capítulo 40, 45 e o versículo 2 e o versículo 3, diz assim: eu irei na sua frente, espalharei
as montanhas, arrebatarei portões de bronze e quebrarei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Isaías 45, 2 e o 13 eu li. Quando a gente tem essa certeza que acordou, que diz obrigado, Jesus, você já tem essa certeza. Eu irei na sua frente. E nós sabemos que todos os dias vem lutas, vem dificuldades, mas vem a poderosa mão de Deus nos guiando. Eu vou quebrar os portões de ferro. E aí diz o 3, eu lhe darei tesouros escondidos. Eu acho lindo essa expressão. Riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chamo pelo teu nome. Aí um outro texto que eu vou ler também para a nossa meditação nesta manhã é Esther, capítulo 4 e o versículo 14. Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá e a sua família, e o seu pai, desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Outra tradução diz, quem sabe você não foi escolhida para este tempo? Glória a Deus. Quem sabe? Nada acontece por acaso, irmãos. Rainha foi escolhida naquele momento, entre tantas. Mas aí diz a palavra, se você ficar calada numa situação como essa, do céu virá socorro. Aí diz que, na outra tradução diz, porque se te calares neste tempo, virá de alguma outra parte. Deus vai usar outro. Mas você perecerá. Você e sua família. Queridos e queridas irmãs, o tema desta manhã é não te cales. Fale e não te cales. Eu não sei se eu comentei na sexta-feira retrasada, eu disse para minha neta, eu disse, minha querida, me ajuda aqui a criar um aplicativo, né? Pode ser... Aí ela diz, eu disse, o TikTok tem uma irmã que dá uma palavra tão linda, mas eu nunca consigo abrir, porque eu não tenho o aplicativo. Daí ela disse, vó, eu te ajudo. E ela me ajudou, né, a criar. Ela disse, mas o que a senhora quer colocar? Eu quero colocar um hino, parte do meu testemunho, né, posso ir colocando. Ela disse, vó, as coisas de Deus não dá ibope. A senhora não vai conseguir ibope, mas tem que falar. Aí eu achei tão interessante essa frase, tem que falar. Mesmo que não dá ibope, mesmo que ninguém esteja interessado no meu testemunho, mas tem que falar. A rainha Esther tinha que falar, ou ela perecia. Mardoqueu, o seu pai, né? Seu pai adotivo que o criou, ela chega e se coloca, depois a gente sabe que ela falou, ela jejuou por 3 dias, ela convidou as amigas dela, né, como se diz hoje, para orar e jejuar, e o povo de Israel foi salvo. E aquela forca que era para Amã, né, que ele fez para outra pessoa, foi para ele. Queridos, esse tem que falar é uma coisa muito, muito séria. O momento, parece que alguém quer nos fazer calar,
não fala. Ah, Deus fez um milagre, mas não vai dar ibope, ninguém quer saber dos teus milagres. Mas é tão interessante quando nós começamos a contar o que Jesus fez, contar os milagres que aconteceu no passado, no Velho Testamento, contar os milagres de Jesus no Novo Testamento e contar os nossos milagres. Aleluia! Eu sempre falo que o livro de Atos, ele não tem um fechamento, ele termina totalmente diferente dos outros livros lá do Novo Testamento. Mas a igreja continua escrevendo o livro de Atos. Eu e você somos igreja que continuamos a escrever o livro de Atos, contando os milagres de Jesus em nós, contando o resultado da palavra de Deus em nós. Não é porque nós temos poder, nós não temos nada de bom em nós. O que tem bom em nós foi Jesus que colocou. Por isso, nesse tema de hoje, fale e não te cales, porque senão o socorro virá de uma outra pessoa e você perecerá no caminho. Glória a Deus, por isso que eu venho a falar. Às vezes eu estive em Venâncio Aires, em Santa Cruz do Sul, né? Eu estou no Sul agora, um friozinho aqui, né? E eu estive visitando meus sobrinhos. A gente perdeu uma irmã, né? Como eu já falei no grupo. E aí ficou 4 filhos. E 2 filhos estavam longe dos caminhos do Senhor. E todos eles têm o dom de cantar, tocam muito bem, cantam muito bem, mas 2 estavam louvando não a Jesus. E aí eu jantei há um mês atrás com um deles, e eu disse, meu querido, o dom que Deus dá, foi Deus que deu, eu posso enterrar, ou eu posso usar para uma outra forma, mas um dia vem a cobrança de Deus. Ele disse, será, tia? Eu disse, vem, vai vir. A Bíblia diz que aquele que muito foi dado, muito será cobrado, ou muito será exigido. E um dia vai chegar a conta. E ele ganhou o violão da mãe dele. A mãe dele tocava muito, muito bem. E ele ganhou o violão. Eu disse, por que tu ganhou esse violão, meu querido? E para a glória de Deus, antes de ontem eu estava lá, fui numa célula, né? E quem estava tocando na célula? O João, o meu sobrinho. E eu me alegrei tanto. Por isso, fale, não te cales. Fale que Deus vai cobrar. Fale que Jesus está vindo. Então, quando a gente fala e vê o resultado, a gente se alegra tanto. Porque a Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu quando tu ganha uma alma para Jesus. E nós podemos promover essa festa no céu todos os dias. Todos os dias. Com a nossa oração, com o nosso testemunho, com a nossa intercessão. E eu sempre digo, né, que eu posso orar, eu posso testemunhar, eu posso aconselhar, mas eu não posso crer pela pessoa. A pessoa tem que crer. A pessoa tem que ter fé. As pessoas que Jesus curou, Jesus podia dizer, foi o meu poder, eu sou filho de Deus. Ele sempre disse, a tua fé te salvou. Glória a Deus por isso. E aí eu começo assim a analisar, fazer uma retrospectiva da minha semana, né, do meu dia. E aí, para quem eu falei de Jesus hoje? Para quem? Para quem eu pude influenciar, chegar mais perto de Deus? Né? Então, e daí aí vem a vida de Esther, que todos nós conhecemos, né? A bênção que foi a vida dela, a bênção que foi ela chegar naquele rei fora do horário, não era, mas de repente ele apontou o cetro e diz, venha, e ela vai e pede socorro para a pessoa certa, que naquela época era o rei, mas ela já tinha falado com Deus, ela já tinha consagrado a sua vida. Queridos, nós quando consagramos a nossa vida, Deus começa a revelar para nós
os seus segredos. A Bíblia diz no Salmo que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam. E Deus vai revelando o que falar, como falar, para quem falar. Fale e não te cales. Aí tu vai para o livro de Isaías, né? Isaías, no capítulo, igual eu comentei aqui, né? Deixa eu voltar aqui. O Isaías diz, né? Isaías 50, 55. Eu irei diante de vós. Eu irei diante de vós. Queridos, é tão maravilhoso quando tu tens certeza que tu não estás sozinho, mas há um grande Deus que vai na tua frente. Um grande Deus que diz, né? Aqui o 45, o 2 e o 3. Eu irei diante de ti, endireitarei os lugares tortos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos e os segredos muito guardados, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chamo pelo teu nome. O Senhor sabe tudo de nós. Ou sobre Deus tem o poder das nossas palavras, a vida que ela utiliza, come do seu fruto. Abençoa que tu vai comer do fruto da bênção. Amaldiçoa, a pessoa vai comer o fruto da maldição. Por isso que nós devemos cuidar muito as nossas palavras. E aí, essa irmã que estava pregando, ela disse, e Deus ainda, além de conhecer tudo sobre nós, sabe quando eu me deito, sabe quando eu me levanto, nem a palavra saiu da minha boca, ele já sabe. E ela disse mais, até os nossos pensamentos ele sabe. Ele sabe a intenção do nosso coração. Então, que nós venhamos ter uma intenção, Senhor, esse dia que o Senhor está nos presenteando com mais um dia, que nesse dia eu sei que o Senhor vai prover o alimento, vai estar provendo todos os dias. Aqui está o alimento espiritual de todos os dias. O nosso maná está na palavra, mas a Bíblia fechada é um livro, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Glória a Deus por isso. E que esse maná eu tenha prazer na lei do Senhor, como diz o salmista, e que nela nós possamos meditar de dia e de noite. Isso é sempre, mesmo que eu não tenha a Bíblia na mão, mas ela está na minha mente. Alguém pode roubar a minha Bíblia, eu posso perder a minha Bíblia, é um livro, mas se ela estiver aqui, ninguém tira de mim. Ela está na minha mente. Por isso a importância de nós decorar a palavra, ter uma palavra de Deus, né, de cor. Nós decoramos tantas coisas, decoramos o hino todo. Essa minha irmã que faleceu, eu disse, Claudete, tu sabe muitos hinos, Genesi, eu contei, eu sei mais de 1000 hinos de cor. Que coisa linda! Que coisa linda, né? A gente canta desde criança. Daí vem cantor cristão, harpa cristã, ou agora eu vi o hino aqui na live, né? Quando tu perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar. E é um hino antigo, mas é um hino que marcou a nossa geração, com tantos outros. E agora tem os hinos que está marcando a geração de agora.
Mas para marcar eu tenho que cantar, eu tenho que memorizar, eu tenho que louvar. Glória a Deus. Eu tenho que ter prazer na lei do Senhor. Queridos, ler a Bíblia não é sacrifício. Servir a Cristo não é sacrifício. Sacrifício é negar a Cristo. Que nós nunca venhamos negar esse nome poderoso, maravilhoso que é o nome de Jesus. Aí você olha o texto lá de Esther, capítulo 4 e o versículo 14. Se eu me calar, socorro vai vir por outra pessoa. Mas se eu falar, se eu buscar o Senhor, se eu consagrar minha vida, se eu falar com a pessoa certa, ela fez tudo certo. E Deus livrou o povo. Glória a Deus por isso. Igreja, você é igreja, eu sou igreja. Se nós falarmos, contarmos o que Jesus já fez, está fazendo e vai fazer, ele vai na nossa frente, ele quebra os portões de ferro, ele abre o caminho e nós vamos seguindo após ele. A Bíblia diz que nós devemos seguir os seus passos. Jesus subiu ao céu e ele mandou o Espírito Santo. Hoje nós temos a companhia do Espírito Santo que nos dirige, que nos dá unção. As nossas palavras são nossas palavras vazias, mas as nossas palavras, quando nós oramos e consagramos a nossa vida, as nossas palavras têm unção. Você diz, um Deus te abençoa, a pessoa treme com aquele Deus te abençoa. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para abençoar e não para amaldiçoar. Mesmo que às vezes a situação, o nosso eu, a nossa natureza quer reagir olho por olho, dente por dente, nós temos o controle do Espírito Santo e nós vamos, mesmo na situação mais adversa, nós vamos nos manter, porque nós temos o domínio próprio que vem de Deus, os frutos do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, é amor, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. A gente é aquela pessoa temperada, equilibrada. Como já falamos, o sal. Vós sois o sal da terra. O sal, se falta, a pessoa percebe. Mas se tem muito, também não é legal. Nós temos que ter um equilíbrio. Aleluia. E isso o Espírito Santo nos dá. Todos os dias. Nós levantamos e dizemos, obrigado, Jesus, por mais um dia. Que eu seja guiada pelo teu Espírito, que eu seja guiado pelo teu Espírito. Não me deixe falar o que eu não devo, não me deixe pensar o que eu não devo, mas que eu possa ter a palavra. Aí a gente vê aqui o Salmo 45. Eu irei diante de ti. Essa frase, eu irei diante de ti. E se ele vai na minha frente, eu tenho tudo. Porque tudo é Jesus. Ele é a luz do mundo, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nesta manhã, eu tenho um sol bem forte que bate na janela, os irmãos estão percebendo. E isso, amado, às vezes está meio escuro. Assim é a nossa vida. Tem momentos que nós estamos no monte e tem momentos que nós estamos no vale. Mas o Senhor é o Deus do monte e o Senhor é o Deus do vale. Ele está conosco em qualquer situação. Se tem chuva, Ele está conosco. Se tem sol, Ele está conosco. Ele não falha. A falha está em nós. O problema está em nós. Mas Ele é perfeito. Lembra, a igreja que você frequenta é uma igreja composta de pessoas, e as pessoas têm dificuldades, têm problemas. O problema está nas pessoas, não está em Jesus. Mas nós servimos a Jesus que é perfeito, por isso que nós temos que ter paciência. A Bíblia diz que aquele que é mais forte deve suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Jesus veio para servir e não para ser servido. E isso Ele deixou para nós. Vamos servir com excelência.
servir com excelência nesse dia. Lembra desse tema, fale e não te cale. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, pastora Genesi. Deus te abençoe. Olha que palavra maravilhosa. Missionária Isabel está na sala. Poderia estar orando por todos nós, em nome de Jesus. E a pastora Genesi dá a bênção apostólica no final. Amém. Vai. Missionária Isabel, ela está na sala? Não, né? Não, ela não está na sala, não. Missionária Thelma, poderia estar orando? Amém, amado. Pai Santo, Deus da glória, Senhor, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra poderosa, Senhor, a qual tem falado de uma maneira poderosa em nossos corações. Pai, eu quero apresentar, meu Deus querido, todos que estão aqui, Senhor, aqueles que já saíram, Senhor amado e santo, mas que possa, Senhor amado, comer e remoer esta palavra durante o dia. Senhor Jesus. Espírito Santo, eu quero te apresentar, Senhor amado, a presença de Deus, Senhor, toda a direção, meu Pai querido, esses momentos que nós temos, Senhor, de qualidade, em estar durante a semana, Senhor, aqui, meu Deus querido, apresentando o nosso sacrifício vivo, Senhor, Papai querido, que o Senhor venha receber como cheiro suave, Pai, no nome de Jesus Cristo, amado Deus, eu quero te louvar e te agradecer por esta rica oportunidade e que nós possamos, Senhor, falar e não nos calar, Senhor, todos os dias da Tua palavra, do Teu amor, que nós possamos transbordar o Teu amor, Senhor, aonde nós formos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja conosco desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a pastora Amália, Bruna, obrigada. E amanhã temos devocional em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado, irmãos. Amém. Amém.